vocês? O meu nome é Diogo e hoje eu estou aqui para a gente seguir o papo sobre este livro, As Parábolas de Jesus, comentadas segundo John MacArthur. Este é o segundo vídeo de uma série. No nosso primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre o autor, sobre esse livro, como ele se organiza. A gente viu o que são parábolas, como interpretá-las. A gente viu por que Jesus falava em parábolas e a gente viu que ele nem sempre falou em parábolas. E hoje a gente vai ver quando ocorreu essa mudança na sua abordagem nos seus sermãos. Hoje a gente chega na página 27, o capítulo 1, certo dia na Galileia. Para a gente situar um pouquinho, Jesus teve um ministério público de 3 anos entre o seu batismo e a sua crucificação, e o autor aponta este dia próximo ao final do 2º ano do ministério público de Jesus. E o local onde ocorreu esses acontecimentos foi às margens do mar da Galileia. Jesus chega a este dia já tendo alguns conflitos com os líderes religiosos, tendo como cunho principal o sábado. Então, o sábado na época de Jesus ele foi muito desvirtuado do seu real propósito quando Deus deu esse mandamento. Os judeus se cercaram de outras leis complementares que eles criaram com o intuito de que as pessoas não violassem o sábado. Só que assim, isso foi para um extremo muito grande e se tornou um fardo pesado na época. Como um exemplo, se uma pessoa tivesse gripada na época de Jesus, ela no dia de sábado ela não poderia carregar um lenço no bolso, pois isso era caracterizado como uma espécie de trabalho, ela se deslocar carregando alguma coisa, nesse caso um lenço. Então ela poderia ser punida, havia leis para isso, que poderiam puni-la por violar esta lei num dia de sábado. Os judeus acabaram focando muito na letra da lei e esqueceram do espírito da lei. Por Jesus não guardar o sábado desta forma, ele teve esses conflitos com os líderes religiosos. O primeiro a gente pode ver em Mateus 12, de 1 a 2, quando Jesus colheu algumas espigas de trigo para comer num dia de sábado. E existe outro também em Marcos 3, 6, quando levaram um homem com a mão atrofiada na sinagoga e eles sabiam que Jesus poderia curá-lo e eles ficaram à espreita para apontar Jesus caso ele fizesse isso num dia de sábado. Jesus, sabendo o que havia no coração dessas pessoas, perguntou a eles se era lícito no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal. E ali, nesse contexto, Jesus curou esse homem e fala ali em Marcos 3,6 que eles começaram a tramar a morte de Jesus. Então, estes embates vão culminar no dia em que tudo mudou e haviam grandes multidões ouvindo Jesus. E neste dia específico, ali em Marcos 3,22, relata que haviam mestres da lei descidos de Jerusalém. Quem eram esses mestres da lei? Eles não eram simples mestres da lei, eles eram os principais estudiosos religiosos de toda Israel, que fizeram uma viagem de mais ou menos 140 quilômetros, pelo menos 4 dias, para vir julgar, para vir provar quem era esse Jesus que as pessoas andavam comentando, este filho de carpinteiro, e eles realmente não tinham nenhum pingo de fé em Jesus, eles não acreditavam que pudessem aprender alguma coisa com aquele Jesus. Eles vieram com o simples intuito de julgá-lo e de reprová-lo perante as multidões. E aconteceu que neste dia levaram-no, está relatado em Mateus 12, 22, levaram-no um endemoniado que era cego e mudo. Imagina uma pessoa atormentada por um espírito maligno, ela não podia ver e não podia falar. E ali diz que Jesus o curou de forma que pôde ver e falar. Então foi um grande milagre em frente a uma grande multidão. A gente pode pensar que talvez agora esses mestres da lei se convenceram que Jesus
veio da parte de Deus e tinha realmente uma mensagem importante e eles deveriam aprender com Jesus. Mas não foi o que aconteceu. Nesse momento eles declararam que é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que este expulsa demônios. Então Jesus disse que este caracterizou este como o pecado imperdoável, a blasfêmia ao Espírito Santo, quando eles deram crédito deste milagre de Jesus, o crédito do poder de Deus que se manifestou através de Jesus, eles deram esse crédito aos demônios. Então Jesus disse que este pecado não seria perdoado aos homens. E o autor aponta este como o dia e este como o momento em que houve essa mudança na abordagem de Jesus. Antes disso ele falava com um sermão direto, trazendo o texto-chave do Antigo Testamento, e depois desse acontecimento, sempre que ele falou para as multidões, ele falava através de parábolas. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, pessoal, do capítulo 1 deste livro. Então eu espero você no nosso próximo vídeo, e a gente chega no capítulo 2, uma lição sobre receber a palavra. A gente vai entrar na primeira parábola deste livro, é a parábola do semeador. A gente fala um pouquinho sobre sementes que foram lançadas em solos diferentes. A gente vai ver que nem todas brotaram, algumas brotaram, não deram frutos, e as que deram frutos de forma diferente. Por isso eu espero você para a gente seguir esse papo. E até o próximo vídeo. Obrigado.